12:08 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é sexta-feira, o dia 25 de agosto de 2023. Nós vamos com você até a 1. Você pode nos acompanhar pelos 90.9, pelo radinho ou pela internet em nosso site popfmbrasil.com, popfmbrasil.com. No site tem duas telinhas, uma de Taquarituba e uma de Itapeva. Para acompanhar o jornal aqui de Taquarituba, você, claro, clica na telinha referente a Taquarituba. Depois da 1, o jornal vai estar disponível lá na internet, também no YouTube e no Instagram. Você pode ver o Pop News e revê-lo, é isso mesmo, no canal da Pop FM Brasil. Você vai até lá no YouTube, você pode curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E também logo mais o jornal vai estar no Instagram, @popfm90.9, @popfm Brasil 90.9, isso mesmo, @popfm Brasil 90.9. Previsão do tempo. De acordo com informações do Instituto Climatempo, nesta sexta-feira em Taquarituba nós temos o seguinte: sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A probabilidade de chuva é de 90%. A temperatura hoje máxima pode atingir os 27 graus. Para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A probabilidade de chuva para amanhã é de 67%. Temperaturas previstas: mínima 14, máxima 19 graus. Destaques do dia. Prévia da inflação sobe 0,28%, diz IBGE. Senado aprova política de qualidade de vida para educadores. Governo propõe elevação de limite anual do MEI. Planos de previdência poderão ser usados como garantia em empréstimo. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:11, você também pode dar o seu alô, você pode entrar em contato com a equipe aqui do Pop News para Taquarituba e toda a nossa grande região no 14-99823-7378, 99823-7378. Você pode mandar a sua mensagem aí, a gente vai registrar a sua participação aqui no Pop News. Muito bem, 12:12, prosseguindo com as nossas informações, vamos com as primeiras notícias para você, com as primeiras informações. Prévia da inflação sobe 0,28%, diz IBGE. Quem tem pra gente mais informações sobre isso é a Solimar Luz. Considerado a prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15 teve alta de 0,28% em agosto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 acelerou na comparação com o mês anterior, quando teve queda de 0,07%. Com os resultados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, o índice acumula alta de 3,38%. 7 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em agosto. Em habitação, o maior impacto veio da alta da energia elétrica residencial. Também registraram variação positiva no mês os grupos despesas pessoais, educação, saúde, transportes, comunicação e artigos de residência. Do lado das quedas ficou o grupo alimentação e bebidas. Destacam-se aí as quedas nos preços da batata inglesa, do tomate, do frango em pedaços, do leite longa-vida e das carnes. Por outro lado, as frutas subiram de preço, 1,42%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
12:13 e daqui a pouquinho nós vamos ter também a participação aqui do nosso amigo Felipe Katsumata. Hoje ele traz dicas sobre vinhos, mais dicas sobre vinhos aqui no Pop News. Hoje ele vai falar sobre os vinhos italianos, então vale a pena você continuar na nossa sintonia. Daqui a pouquinho tem informações aí sobre vinhos aqui no Pop News, vinhos italianos. 12:14. Vamos com mais informações aqui, com mais notícias para você. Vamos falar sobre a Mega Sena. Mega Sena acumulou e prêmio vai a 30 milhões de reais. Nenhuma apostadora acertou as 6 dezenas do concurso 2.624 da Mega Sena, sorteado na noite de ontem. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a 30 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá no próximo sábado, dia 26, portanto, amanhã. As dezenas sorteadas foram 05, 31, 37, 47, 52 e 58. Repetindo, 05, 31, 31, 37, 37, 47, 47, 52, 52 e 58, 58. De acordo com a Caixa, 17 apostas acertaram a quina e vão receber mais de 101 mil reais. 101.127 reais e 88 centavos. Bom dinheiro, hein? Já 1.392 acertadores tiveram aí êxito na quadra e vão ganhar R$1.764,34. O próximo sorteio da Mega Sena será realizado no sábado. A aposta simples custa R$5. 12:15, vamos com mais informações aqui da nossa equipe de reportagem para você que está acompanhando o nosso Pop News. Senado aprova política de qualidade de vida para educadores. Informações com Alessandra Esteves. O Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que cria a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa deve prever ações de qualidade de vida para reduzir as faltas ao trabalho e melhorar o desempenho dos educadores. A implantação é obrigatória para o sistema público de ensino e optativa para as instituições privadas. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional. 12:16, daqui a pouquinho nós vamos ter as informações esportivas para você também que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Daqui a pouquinho as informações esportivas para você. Primeira emissão de títulos verdes deve superar R$1 bilhão. A primeira emissão de títulos públicos sustentáveis deverá superar R$1 bilhão. Aliás, $1 bilhão. Eu falei aqui R$1 bilhão, então você desconsidera essa informação. Na verdade, $1 bilhão. É o que disse ontem o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Segundo ele, o volume exato não pode ser informado por questões de mercado. Títulos federais lançados no exterior, os papéis são vinculados a compromissos com o meio ambiente. Em vez de receber meros juros financeiros, investidores estrangeiros receberiam os rendimentos de um projeto sustentável que ficariam entre 6,15% e 8% para os compradores dos títulos. Essa será a mesma taxa de retorno do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, relançado ontem e que receberá parte dos recursos das emissões dos títulos. Inicialmente prevista para ocorrer em setembro, a emissão agora tem a previsão, segundo o Ceron, de ocorrer ao longo do segundo semestre. O secretário, no entanto, não descartou a possibilidade de que a operação seja adiada para o início de 2024, conforme a melhor janela de mercado para escolher a data. Ele disse o seguinte, que é provável que se tenha condição de materializar emissão de títulos neste ano. Caso aconteça algo que demande ser no começo de 2024, isso não seria um problema. Ministro interino da Fazenda, durante a viagem de Fernando Haddad à África, o secretário executivo da pasta, Darius Durigan, disse que os títulos sustentáveis ajudarão a viabilizar o plano de transição ecológica do governo. Ele diz que esses papéis são aguardados pelo mundo,
que se tem muita expectativa que a transição ecológica faça parte do plano econômico desse governo. O Fundo Clima é peça-chave de concretização, de acordo com ele, desse plano de transição ecológica. Durigan também disse que todos os passos legais de cumprimento de requisitos foram dados para o lançamento dos títulos sustentáveis. Apesar de as emissões ocorrerem em dólares, o secretário do Tesouro disse que a operação não traz risco cambial para o Brasil, aumento da dívida por causa de uma eventual desvalorização do real. Segundo o Seron, se o dólar dobrar de valor, o país diminui sua dívida líquida porque as reservas internas ou internacionais se valorizariam ao serem convertidas em reais. Atualmente, em mais de 342 bilhões de dólares, as reservas internacionais servem como uma espécie de seguro em caso de desvalorização cambial por abaterem o cálculo da dívida líquida, que confronta os ativos e os passivos do governo. A dívida bruta, no entanto, sobe em caso de alta do dólar. Na reunião de ontem, o Conselho Monetário Nacional regulamentou o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Clima, com 10 bilhões de reais previstos para financiar projetos de desenvolvimento sustentável. O fundo existente desde 2009 e operado pelo Ministério do Meio Ambiente terá taxas de retorno de 6,15% a 8%. As mesmas das emissões dos títulos verdes. Essas são as taxas que os projetos financiados deverão gerar para o título. O nível mínimo de 6,15% considerou os juros da última emissão de papéis do Tesouro no exterior. Anteriormente, as taxas de retorno dos empréstimos para o Fundo Clima estavam entre 0,1% e 3%. Haverá exceção para projetos em áreas com demanda menor por recursos e menos atrativas. Nesse caso, as taxas poderão ser de, no mínimo, 1%. Entre os tipos de projetos na lista de exceções estão os destinados ao desenvolvimento sustentável de florestas nativas e à proteção de recursos hídricos. A expectativa é que os projetos de menor atratividade consumam apenas 8% dos recursos do Fundo Clima. Em relação aos projetos mais atrativos, que terão taxas de retorno maiores e consumirão os 92% restantes do fundo, estão empreendimentos de transição energética, indústria verde e gestão de resíduos sólidos. A resolução aprovada pelo CMN entra em vigor em 1º de setembro. 12:21, temos mais informações aqui da nossa equipe de reportagem. Governo propõe elevação de limite anual do MEI. Informações com o Renato Ribeiro. O limite de faturamento do microempreendedor individual, chamado MEI, poderá ser dobrado. O governo quer elevar de 81 mil para quase 150 mil reais o limite anual de faturamento da categoria. A proposta é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A medida deve estimular a criação de 470 mil novas empresas desse tipo. Atualmente, são mais de 15 milhões de MEIs registrados no país. O governo propõe também uma nova faixa de alíquota no programa. O MEI que fatura até 81 mil continuará pagando 5% do salário mínimo. Mas quem fatura de 81 mil a 150 mil pagaria R$ 181 reais por mês, equivalente a 1,5% de 12 mil, que corresponde ao teto mensal de faturamento proposto. Os microempreendedores individuais pagam apenas a contribuição para a Previdência Social e o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou o ISS, Imposto sobre Serviços. O Ministério também quer criar uma rampa de transição. Assim, os negócios que ampliarem o faturamento poderão se adaptar às regras na mudança de MEI para microempresa. Não foi divulgada a estimativa de renúncia fiscal com a medida, mas de acordo com a Receita Federal, mais de 5 bilhões por ano podem deixar de ser arrecadados com o regime especial. O MDIC avalia agora o formato a ser adotado para envio da proposta ao Congresso Nacional. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. 12:23, vamos aqui com o nosso Pop News. Deixa eu ver se nós já temos aqui participação pelo nosso Zap. Os nossos amigos e amigas sempre participam com a gente pelo Zap aqui do Pop News. Você também pode
mandar aí a sua mensagem, 14998237378, 14998237378. Meu amigo Renan sempre está com a gente. Forte abraço aí para você, meu amigo Renan e o pessoal aí da equipe de construção. Forte abraço para toda a equipe aí, do nosso amigo Branco Billy. Forte abraço também pro meu amigo Amadeu do táxi, o Amadeu, os demais taxistas de Itaquarituba e da nossa região, na sintonia aqui também do nosso Pop News. Forte abraço aí para todos vocês. E nós temos um recadinho aqui sobre o Enseja 2023, informação aqui da Coordenadoria Municipal da Educação de Itaquarituba. De acordo aqui com as informações, a gente tem aí o cronograma do Exame Nacional que certifica o ensino fundamental para maiores de 15 anos, ensino médio maiores de 18 anos. E nós temos aí informações sobre a aplicação das provas. A aplicação vai ser no próximo dia 27 de agosto e a Prefeitura de Itaquarituba possibilita você ir fazer, né, os exames nesse próximo dia 27 de agosto. De acordo com as informações, a saída vai ser às 5:30 da manhã em frente à Escola Julieta. Então, para você que vai fazer aí o Enseja 2023, a saída, de acordo com a Prefeitura de Itaquarituba, de acordo com a Coordenadoria Municipal da Educação, vai ser em frente à Escola Julieta, às 5:30 da manhã. Para mais informações, você pode entrar em contato aí pelo 14-3762-2233, 3762-2233, informações aí sobre o transporte gratuito. Você pode solicitar então o transporte gratuito por intermédio desse telefone que a gente acabou de falar, 14-3762-2233. 12:25, prosseguindo aqui com o nosso Pop News. Temos mais informações com a nossa equipe de reportagem. Daqui a pouquinho nós vamos ter informações esportivas também. Vamos agora com informações aqui com a Beatriz Albuquerque. Planos de previdência poderão ser usados como garantia em empréstimos. Podem ser usados também títulos de capitalização e seguros pessoais. Agora, quem tem planos de previdência complementar pode oferecer os valores depositados em fundos abertos como garantias para empréstimos bancários. A medida foi sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Além da previdência complementar aberta, a lei também permite que depósitos em títulos de capitalização, em seguros pessoais e em cotas do Fundo de Aposentadoria Programada Individual, FAP, sejam usados como garantias. O projeto de lei que trata do assunto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em junho e pelo Senado no último dia 1º. A ideia do governo é evitar que os titulares de planos de previdência complementar saquem os recursos em condições desfavoráveis. Até 1 trilhão de depósitos na Previdência Complementar aberta poderão ser usados como garantia, conforme o Ministério da Fazenda. Essa modalidade permite ao usuário conseguir juros mais baixos nos empréstimos, já que o banco, em caso de inadimplência, pode usar os recursos investidos, o que reduz o risco para instituições financeiras e diminui as taxas para quem paga os empréstimos em dia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional, Beatriz Albuquerque. Esportes. 12:27, vamos agora com as informações esportivas. Chegando por aqui, ele, o Bruno Mendes, com os resultados de jogos e também as próximas partidas aí do futebol. E vamos começar com os resultados desta quinta-feira. Taça Libertadores da América. O Fluminense venceu o Olímpia no Maracanã por 2-0. Copa Sul-Americana. O Fortaleza foi até Belo Horizonte e bateu o América Mineiro por 3-1. O São Paulo foi até o Equador e perdeu para o LDU Quito por 2-1. Muitos jogos movimentam esse fim de semana. A Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira com 2 jogos. Teremos Ponte Preta e Londrina, Sport e Ituano. Neste sábado, Série A do Campeonato Brasileiro, jogo que a Rádio Nacional transmite 18h30. Flamengo e Internacional, 9 da noite, tem Corinthians e Goiás. Pela Série B, 3 jogos, Sampaio Correia e Guarani,
Tombense e Ceará, CRB e Novo Horizontino. No domingo, teremos Série A do Campeonato Brasileiro, 11 da manhã tem Bragantino e Cuiabá, 4 da tarde, jogo que a Rádio Nacional transmite, Botafogo e Bahia. Teremos ainda América Mineira e São Paulo, Atlético Mineiro e Santos, 18 horas e 30 minutos. A bola rola para Atlético Paranaense e Fluminense, Fortaleza e Curitiba, Palmeiras e Vasco. 7 da noite tem Grêmio e Cruzeiro. Pela Série B neste domingo, 2 partidas, Chapecoense e Avaí, Atlético Goianiense e Vitória. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. 12:28, mais uma informação aqui sobre o esporte. O grupo vai discutir estratégias para combater a violência no futebol. Informações aí com o Yuri Miltersteiner. Vamos com essa informação também para você. O Poder Judiciário do Rio de Janeiro vai propor ao Conselho de Justiça a criação de um grupo de trabalho para discutir estratégias contra a violência no futebol. Com abrangência nacional, o colegiado deverá ser composto por juízes, promotores, policiais, jornalistas e integrantes da Confederação Brasileira de Futebol e das federações estaduais. A proposta será apresentada à presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e foi fruto da primeira reunião do projeto Arenas Seguras, criado pela Justiça do Rio para debater medidas que garantam a segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, de acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, é preciso encontrar soluções para que as partidas voltem a ser apenas espetáculos. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui, né, com coisas que são simples. As pessoas entenderem que é uma festa, o jogo, ir ao estádio é uma festa, né, em que todos nós deveríamos poder ir com as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, né, mas lastimavelmente, como isso não está acontecendo, daí o grupo de trabalho que vai ser criado, né, pelo CNJ para pensar. De acordo com o desembargador, a preocupação com a violência no futebol aumentou após a morte da torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, em julho, no entorno do estádio Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. Gabriela foi atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa, jogada durante uma briga entre as torcidas. Mas a morte da torcedora palmeirense não foi um caso isolado, já que apenas neste ano 7 pessoas morreram em situações semelhantes. Com supervisão de Tamara Freire, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, e Yuri Miltensteiner. 12:31 e a FIFA abriu processo contra a presidente da Federação Espanhola. Você deve ter visto aí na imprensa, Luiz Rubiales beijou jogadora durante comemoração do título da Copa. Então a gente tem essa informação para você. O Comitê Disciplinar da FIFA abriu um processo disciplinar contra Luiz Rubiales, presidente da Federação Espanhola, após o dirigente beijar a jogadora Jenny Hermoso durante a comemoração pelo título da Espanha na Copa do Mundo de Futebol Feminino, informou a entidade que dirige o futebol mundial. O incidente, que aconteceu enquanto Rubiales entregava às jogadoras as medalhas de ouro após triunfarem por 1-0 na decisão no último domingo, dia 20, gerou indignação dentro e fora da Espanha, com Hermoso dizendo que tais atos nunca deveriam ficar impunes. O comunicado do comitê diz o seguinte, aspas, o Comitê Disciplinar da FIFA informou hoje a Luiz Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, que está abrindo um processo disciplinar contra ele com base nos eventos ocorridos durante a final da Copa do Mundo Feminina. Os eventos podem constituir violações do artigo 13, parágrafos 1 e 2 do Código Disciplinar da FIFA. O artigo 13 do Código trata de comportamento ofensivo de jogadores e dirigentes, particularmente da violação das regras básicas de conduta decente e do comportamento de uma forma que traga descrédito ao desporto. Rubiales, que inicialmente chamou seus críticos de idiotas, divulgou um pedido de desculpas em vídeo no final da última segunda-feira, mas não conseguiu conter o alvoroço.
A segunda vice-primeira-ministra em exercício da Espanha, Yolanda Díaz, pediu a renúncia de Rubiales porque, sem dúvida, ele atacou uma mulher. É o que diz ela. A Liga Espanhola de Futebol Feminino, a Liga F, defendeu a saída de Rubiales e disse ter apresentado uma queixa ao presidente do Conselho Superior do Desporto pelas suas ações e comportamento muito graves. Hermoso, que disse após a final não ter gostado do beijo de Rubiales, acrescentou na última quarta-feira que o sindicato Futepro e sua agência TMJ estavam defendendo seus interesses sobre a questão. Ela disse o seguinte, aspas, estamos trabalhando para garantir que atos como o que vimos nunca fiquem impunes, que sejam sancionados e que sejam adotadas medidas exemplares para proteger as jogadoras de futebol de ações que acreditamos serem inaceitáveis. 12:34, nós temos por aqui mais uma informação esportiva, deixa eu ver, mais uma informação do esporte. Não é mais uma informação esportiva não, então a gente vai agora com mais informações para você com outra. É isso aí, 12:34, agora a gente vai falar sobre vinhos com o nosso amigo Felipe Katsumata. É hora de brindar no Pop News. Dicas sobre vinhos com Felipe Katsumata. Olá Edson, olá ouvintes da Rádio Pop. A dica dessa semana a gente vai continuar falando dos principais produtores de vinho. E dessa vez a gente vai lá para a Europa, velho mundo, como se fala no mundo dos vinhos, né? Que foi realmente ali a região do mundo onde essa bebida, não vou dizer que ela surgiu, mas foi onde ela realmente ganhou o status que tem e onde as produções se tornaram cada vez mais frequentes e o vinho se tornou mesmo um produto, né? Então o vinho, ele, enquanto produto, eu não digo que ele nasce na Europa, mas ele tem como Europa um principal polo ali de produção, o mais antigo, e é da onde saem os vinhos mais tradicionais. E para começar falando da Europa, a gente começa pela Itália. A Itália, que é um produtor muito tradicional e também um grande produtor. Ele disputa com a França sempre o primeiro e segundo lugar dos maiores produtores do mundo. E a Itália, ela é um país todo tomado por produção de vinho. Toda a região da Itália tem o seu vinho característico e os vinhos italianos, eles são muito mais conhecidos pela região onde é produzido do que necessariamente pela uva ou pelas uvas que se utiliza para se fazer. Então, diferente aqui dos países da América do Sul, dos países que são do Novo Mundo, né, fora da Europa, onde muitas vezes o vinho ele é marcado muito mais pela uva. Você lê um rótulo de um vinho da Argentina e você lê embaixo, uva Malbec, uva Cabernet Sauvignon. Na Europa isso é menos comum. É lógico que o produtor hoje, seguindo as tendências de mercado, ele tem identificado as uvas, existe um pouco essa tendência na Europa. Mas a Itália é um país onde o vinho ele é muito marcado pela região, e a região é que vai ditar o estilo. Claro que nessas regiões sempre há aquelas uvas que se destacam, né? Mas para o comprador de vinhos é importante saber muito mais a qual região que você está levando do que propriamente a uva. E mais ao norte, a gente vai encontrar duas grandes regiões com grande presença no mercado brasileiro. Primeiro, Piemonte, e o maior representante dessa região é o vinho Barolo, e o Vêneto, que aí temos o Amarone. Esses dois vinhos são vinhos mais rústicos, são vinhos que ganham muito com o tempo, ou seja, são vinhos que envelhecem muito bem e são vinhos com aromas mais complexos, menos frutados, obviamente. Bom, esse é um resumo bem curto e rápido, na verdade, de o que é o vinho italiano. Existem muitas outras regiões, mas eu gostaria de finalizar deixando uma dica. E a dica que eu deixo é para aqueles que ainda não estão tomando vinho, que pretendem começar, né? E que o vinho seco, o vinho tinto seco ainda dá um pouco de choque no paladar. O Lambrusco é um vinho espumante italiano com teor alcoólico baixo, com bastante dulçor residual e que é perfeito para uma introdução para quem ainda não toma vinhos. Tomar um pouco de cuidado, porque existem lambruscos e lambruscos. É bom a gente saber um bom produtor para tomar um vinho de boa qualidade. Existem, infelizmente, alguns vinhos dessa categoria que chegam no mercado brasileiro que a qualidade deixa a desejar. Então é importante dar uma pesquisada, porque senão a gente fica com uma má impressão dos vinhos italianos. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News.
Meio-dia e 38. Forte abraço também para você, meu amigo caminhoneiro, meus amigos caminhoneiros, sempre acompanhando aqui nosso Pop News. Muito obrigado também aí pela carona. Meio-dia e 38. Nova contribuição sindical não será obrigatória, diz Marinho. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que um grupo de trabalhadores ou um grupo de trabalho envolvendo centrais sindicais, representantes e organizações patronais e do governo estão construindo uma proposta para criar uma contribuição financeira para as entidades sindicais. Ele disse o seguinte, que um país democrático pressupõe ter sindicatos representativos e fortes. Para isso é preciso, de acordo com ele, ter condições. É o que disse o ministro em entrevista ao programa Voz do Brasil, transmitido aí pelas emissoras de todo o país. A ideia é que a contribuição esteja vinculada às negociações de acordos e convenções coletivas de trabalho negociada entre sindicatos, empregadores e de trabalhadores. A medida valeria para as entidades patronais e para as de trabalhadores e só entraria em vigor se aprovada em assembleias pelas respectivas categorias. Marinho disse ainda na Voz do Brasil que tanto o sindicato de empregadores como o sindicato de empregados podem sugerir, reivindicar junto à sua categoria a aprovação de uma contribuição negocial por conta da prestação de serviço do acordo coletivo de trabalho. Ele diz também que agora as assembleias podem não aprovar. Portanto, não é compulsório, ele é um processo de construção coletiva e ambiente coletivo se decide coletivamente e não individualmente. O ministro ainda disse que se a Assembleia rejeitar, nada se cobra. Segundo o ministro, a proposta em discussão nada tem a ver com o antigo imposto sindical extinto pela reforma trabalhista aprovada em 2017 durante o governo do ex-presidente Michel Temer. O modelo anterior era no formato de imposto e recolhido anualmente a partir do desconto de um dia de trabalho dos empregados com carteira assinada. O formato da nova contribuição prevê um teto máximo de até 1% da renda anual do trabalhador. Esse é o teto, mas a Assembleia pode decidir que é 0,5%, o 0,5%, pode decidir que é nada, é o que disse aí então o ministro. Além da aprovação de uma nova contribuição negocial para entidades sindicais, o grupo de trabalho tripartite criado pelo governo federal vai propor regras e transparência para as organizações sindicais que devem incluir limite de mandatos e regras de prestação de contas. A expectativa do ministro Luiz Marinho é que uma proposta seja apresentada em cerca de 15 dias para ser levada ao presidente Lula. Ele disse também que o que o governo faz é estabelecer um diálogo tripartite com trabalhadores e empregadores, provocar o debate entre eles, em especial que eles ofereçam ao governo para ser submetida à apreciação do presidente Lula e posteriormente, ainda disse o ministro, colocar à disposição do Congresso Nacional, que é quem dá sempre a palavra final em qualquer política pública. Meio-dia e 41, temos mais informações aqui com a nossa equipe de reportagem. Para você que está acompanhando o nosso Pop News, cidadãos poderão acessar estoque de medicamentos do SUS pela internet. A gente já adiantou essa informação ontem, nós temos informações mais completas hoje. A ideia é evitar deslocamentos desnecessários de pacientes. Mais informações aí com a Daniela Longuinho. O estoque de medicamentos das farmácias do SUS será disponibilizado para consultas pela internet por qualquer pessoa. Nesta quinta-feira, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou lei que obriga a divulgação dos estoques de medicamentos ofertados pela rede pública de saúde, com atualizações quinzenais das informações. A medida acrescenta dispositivo à Lei Orgânica da Saúde de 1995
1990, que trata da promoção e funcionamento dos serviços do setor. O objetivo da nova norma é evitar o desperdício de medicamentos que possam passar do prazo de validade e também o desabastecimento. A maior transparência sobre a gestão dos bens públicos pode ainda evitar desvios e fraudes. Com a mudança, os usuários do SUS poderão verificar os medicamentos e as quantidades disponíveis em cada unidade, evitando deslocamentos desnecessários. A norma passa a valer em 180 dias, período definido para adequação dos sistemas de informação das farmácias públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. 12:43, INSS paga hoje aposentado e pensionista que recebem um salário mínimo. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começa a pagar nesta sexta-feira os benefícios de agosto para aposentados, pensionistas e titulares de auxílios que recebem até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. Os depósitos serão feitos até o dia 8 de setembro para um total de 26.268.018 pessoas. Em nota, o Instituto destacou que o calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço. O crédito é feito primeiramente para os que têm final de benefício 1, no dia seguinte para os de final 2 e assim sucessivamente, sempre em dias úteis. Já os mais de 12 milhões de aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo começam a receber o pagamento na próxima sexta-feira, dia 1º. Os primeiros a sacar serão os que têm final de benefício 1 e 6. Os pagamentos das duas faixas de benefício, acima e abaixo do mínimo, seguem até o dia 8 de setembro. Para saber quanto vai receber, basta acessar o aplicativo ou o portal Meu INSS, e selecionar a opção Extrato de Pagamento de Benefício. Outra forma de fazer a consulta é por meio da Central de Atendimento Telefônico 135. Basta informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. 12:45, temos por aqui mais informações da nossa equipe de reportagem. Movimentos negros fizeram manifestações pelo fim da violência racial. 24 de agosto foi dia da morte do abolicionista Luiz Gama, em 1882. Informações com a Eliana Gonçalves. Nesses últimos dias temos acompanhado diversas notícias sobre balas perdidas e suspeitas de execução de pessoas que moram nas favelas. Nesta quinta-feira, movimentos negros de todo o país organizaram manifestações para pedir o fim da violência racial. O dia 24 de agosto foi escolhido por ser o dia que morreu o advogado e abolicionista Luiz Gama e também o 7º dia da morte de uma líder quilombola e mãe de santo na Bahia. Em São Paulo, os manifestantes caminharam pela Avenida Paulista com faixas pedindo o fim da violência policial e por justiça pelo assassinato de Maria Bernadette Pacífico, ou Mãe Bernadette. Ela tinha 72 anos, era ialorixá e liderança quilombola. Foi morta a tiros no último dia 17 dentro de casa, na companhia dos netos, no quilombo Pitanga dos Palmares, na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Ibaexu Lalu, Ibaexu Alaqueto, Ibaexu Lona, Ibaexu Ona. Antes de tomar a rua, líderes de religiões de matriz africana fizeram um ritual pedindo proteção e justiça. A Ialorixá, Mãe Cláudia de Oiá, era uma dessas lideranças e mostrou com indignação o que os negros vêm sofrendo no país. A gente jamais vai fazer um dia de homenagem para um assassinato, porque foi isso que houve com a nossa irmã, com uma Ialorixá, com uma mãe de santo, com uma militante, com uma mulher negra de quilombo. O que nós estamos fazendo aqui
hoje é um protesto contra essas mortes, contra esse preconceito, contra esse suicídio do povo negro, porque o povo negro, as crianças negras, os homens negros e principalmente as mulheres negras e o povo do santo é o povo mais atacado nesse Brasil. A Ialodê Marisa de Oiá pediu respeito à vida e às tradições do povo negro. É inadmissível se ter aí denominações que pregam o ódio, o ataque, o matar. A gente está alertando isso, olha, há muitos anos que a gente está na rua. Não pode mais se perder nenhuma vida preta, seja essa vida de terreiro, seja o cidadão que mora na periferia, se mata só porque é preto. A passeata também contou com a presença de mães que perderam filhos pela violência policial, como os 9 jovens que morreram pisoteados em 2019, depois de uma operação da Polícia Militar em um baile funk na favela de Paraisópolis. Além de São Paulo, foram registrados atos em outras 24 capitais, incluindo o Distrito Federal. Em Salvador, foi celebrada a missa de 7º dia da líder quilombola. A família participou da celebração sob escolta da PM. Desde o assassinato, a família, que já recebia a proteção da polícia, deixou o quilombo por medo de novos atos violentos. O quilombo Pitanga dos Palmares é palco de um conflito agrário que se estende há pelo menos 6 anos. Em 2017, o filho de mãe Bernadette, Flávio Gabriel Pacífico, o Binho do quilombo, também foi morto a tiros. Líderes quilombolas criticaram a demora na titulação do território como origem do conflito. Nesta quarta-feira, o INCRA notificou 44 pessoas que se dizem proprietárias de terra ou ocupantes na região do quilombo para contestar a demarcação. Os atos também lembraram das chacinas mais recentes em favelas de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. As mobilizações em todo o país foram convocadas pela Coalizão Negra por Direitos e a Convergência Negra, que reúnem vários coletivos do movimento negro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. 12:49, sobe para 22 o total de mortos em operação no litoral de São Paulo. Vamos com essa informação, vamos com esta notícia para você também que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Então vamos com esta notícia. Subiu para 22 o número de mortes durante a Operação Escudo da Polícia Militar em andamento na Baixada Santista, no estado de São Paulo, desde o fim de julho. As últimas mortes confirmadas ocorreram nas cidades de Santos e Guarujá na noite aí da última quarta-feira. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, todas as pessoas foram mortas por policiais ao reagirem às abordagens. A operação foi lançada no dia 28 de julho, após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, no Guarujá, no litoral paulista. No entanto, mesmo após a prisão de 3 suspeitos e envolvimento no assassinato, a ação policial foi mantida na Baixada. Desde o início das operações policiais, entidades de defesa dos direitos humanos receberam relatos de torturas, invasão de domicílios e outros excessos praticados pelas forças de segurança. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a operação segue para sufocar o tráfico de drogas e combater o crime organizado na Baixada Santista, e que de 28 de julho a 24 de agosto foram presas 621 pessoas. Desse total, 236 eram procuradas pela Justiça e estavam foragidas por crimes como tráfico de entorpecentes, roubo, furto, estelionato, sequestro e homicídio. Foram apreendidas 82 armas e mais de 895 quilos de entorpecentes. Segundo ainda a Secretaria de Segurança Pública, todos os casos são investigados minuciosamente pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, de Santos, e pela Polícia Militar por meio de inquérito policial militar. Além disso, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa mobilizou policiais civis e técnicos científicos para dar apoio às investigações. Diz aqui o órgão que todo o conjunto probatório apurado no curso das investigações, incluindo as imagens das câmeras corporais, está sendo compartilhado com o Ministério Público e Poder Judiciário. 12:52, temos mais informações aqui da nossa equipe de reportagem.
Temos informação aqui sobre saúde. Cidade do Rio deve testar vacina contra a dengue até o fim do ano. Informações com a Tatiana Alves. A cidade do Rio de Janeiro deve testar até o fim deste ano uma vacina contra a dengue em população específica. A expectativa é vacinar cerca de 40 mil pessoas para verificar o comportamento do imunizante em relação à dengue tipo 1, que circula neste momento no Brasil. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, será uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz e a pasta. Mas Sorans disse que o local dos testes ainda não será revelado. Quanto à vacinação contra a Covid, o secretário informou que em março do ano que vem, o município do Rio fará mais uma etapa de imunização contra a doença. A intenção é manter uma periodicidade semelhante à da vacina contra a gripe, que é aplicada anualmente. De acordo com ele, a vacina é eficiente, mas com o tempo a capacidade de imunização vai diminuindo e por isso é preciso renovar a carga de proteção. Sorans fez um apelo às pessoas que ainda estão com o calendário de vacinação contra a Covid em atraso para que se vacinem o quanto antes. Isso porque a Secretaria tem nesta semana 60 mil doses da vacina prestes a vencer. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Aí, 12:54, informação importante aí, teste de vacina não vai acontecer aqui no estado de São Paulo, mas vai acontecer lá no Rio de Janeiro e a gente realmente torce aí pelo sucesso das vacinas. Isso é muito importante. A gente sabe que a dengue é uma doença bastante perigosa, pode causar até a morte. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com relação ao mosquito Aedes aegypti. Vamos limpar os nossos quintais? Choveu, não tá friozinho, tá calor e esse tempo realmente é propício aí para que o mosquito da dengue se prolifere e a gente tem que cuidar aí realmente da nossa saúde. Então vamos limpar aí os nossos quintais, aproveitar esse final de semana. 12:54. Fundo Clima vai financiar projetos de combate às mudanças climáticas. Informações com o Gésio Passos. O governo federal relançou nesta quinta-feira o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que vai financiar projetos para estudos e ações de combate às mudanças climáticas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou a emissão de títulos públicos no exterior para a captação de 10 bilhões de reais destinados ao Fundo Clima. O fundo vai contar agora com recursos da ordem de um pouco mais de 10 bilhões para poder investir em projetos de desenvolvimento sustentável, fazendo ali o esforço da transição energética, da transição ecológica, da bioeconomia, em várias frentes para que o Brasil possa atender às suas metas no âmbito do Acordo de Paris. O fundo investe em projetos para transportes coletivos menos poluentes e na mobilidade urbana, de máquinas e equipamentos mais eficientes, com projetos de energia renovável e aproveitamento de resíduos sólidos. Criado em 2009 e administrado pelo BNDES, o Fundo Clima tem hoje 2 bilhões de reais acumulados após o desmonte do conselho gestor feito pelo governo anterior. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destaca as condições do país de liderar essa transição ecológica. O Brasil tem todas as condições de liderar entre os G20, e nós vamos assumir a presidência do G20, essa agenda do combate à crise climática, da transformação ambiental, resiliência, adaptação e transformação ecológica. Neste ano, o Fundo Clima espera financiar mais de 1 bilhão de reais em projetos. E o Conselho Monetário Nacional também aprovou nesta quinta-feira mudança nas condições de financiamento do fundo, como explica Aloísio Mercadante. É um fundo de financiamento, de crédito, mas que vai ter taxas de juros muito baixas para poder atingir os objetivos que foram aqui expressas nessas áreas prioritárias, como transição energética, cidades sustentáveis, mobilidade elétrica, indústria verde, florestas. Nós precisamos de um fundo para financiar projetos inovadores nessas áreas.
áreas. E com participação da sociedade civil, que vai participar das diretrizes, acompanhar, fiscalizar. Marina Silva ressaltou a importância dos recursos para a mudança no modelo de desenvolvimento do país. Através desses títulos públicos, 10 bilhões, para que de fato a gente pare apenas de anunciar e comece a ter meios para implementar. E de que a gente possa sair da lógica de apenas, que é fundamental, mitigar e adaptar, mas também transformar as bases econômicas, sociais e culturais do modelo de desenvolvimento vigente. O governo federal também anunciou a retomada da participação da sociedade civil no Conselho do Fundo Clima, que passará de 12 para 28 membros. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Meio-dia e 58, estamos na reta final aqui do nosso Pop News. Temos mais informações para você, mais notícias. Dá tempo de mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Mendonça pede vista de processo da descriminalização do porte de droga. Na sessão, Gilmar Mendes fez ajustes em seu voto. Informações com a Daniela Longuinho. Nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu vista e interrompeu o julgamento do STF sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. A sessão teve início com as colocações do relator, ministro Gilmar Mendes, que fez ajustes no voto proferido anteriormente. Gilmar Mendes alertou para os preconceitos que envolvem o tema, mas afirmou que o propósito central do enfrentamento às drogas precisa ser a redução de danos e de riscos decorrentes do consumo. O decano ajustou a sua tese e limitou a descriminalização do porte de drogas apenas à maconha. Eu quero destacar que é válida a opção legislativa pela proibição do porte de drogas, ainda que para consumo pessoal. Só estamos falando que não se deve tratar como crime. Não comete infração penal quem adquirir, tiver depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa. Aqui a gente convola, na minha proposta, o artigo 28, retira o seu caráter penal e lhe dá o caráter de sanção administrativa e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Em seguida, o ministro Cristiano Zanin abriu divergência ao se manifestar contrário à descriminalização da maconha para uso pessoal, mantendo o entendimento definido pela Lei de Drogas de 2006. Por outro lado, Zanin se manifestou sobre a necessidade de fixar critério objetivo para diferenciar usuários de traficante, que seria a posse de até 25 gramas de maconha. Apesar do pedido de mais tempo de análise feito pelo ministro André Mendonça, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, antecipou seu voto em virtude da proximidade de sua aposentadoria no próximo mês. Weber seguiu o relator. A conclusão do voto do ministro Gilmar, que eu estou acompanhando, também a questão que sobeja, diz com os critérios objetivos, e eu também estou fazendo a adequação nessa tentativa de composição das compreensões, ficaria nos 60 gramas propostos pelo ministro Alexandre na linha do voto reajustado. Com os votos desta quinta-feira, o placar do julgamento ficou em 5-1 pela descriminalização do porte de maconha. Os ministros citam quantias máximas entre 25 e 100 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas de cannabis, tipo que possui mais THC, como critério de fixação. Além de Mendonça, ainda precisam votar Nunes Marques, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Aí 1h mais 1 minuto, já estamos na reta final aqui do nosso Pop News desta sexta-feira. Daqui a pouquinho tem o nosso amigo Neto com o Interligado, com muita música boa, com muita alegria nesta tarde de sexta para Itapeva, Taquarituba e toda a nossa grande região. Destaques finais: Exército repudia desvios de conduta, afirma comandante. Declaração é feita em homenagem ao Dia do Soldado. Estados e municípios poderão pegar mais 12 bilhões de reais em crédito este ano. CME
CMN eleva limite de contratação por entes públicos. TCU, que é o Tribunal de Contas da União, diz que deficiências técnicas e operacionais atrasaram um novo ensino médio. A auditoria apontou fragilidades no novo ensino médio na rede pública. Bolsonaro recebe alta e deixa o hospital em São Paulo. O ex-presidente fez exames de rotina. IBGE diz que apesar da queda acentuada da pobreza, desigualdades se mantêm. Estudo foi divulgado nesta sexta-feira. Então, a gente tem aí a queda acentuada da pobreza, mas as desigualdades ainda são mantidas, de acordo com o Instituto. Historiadores negros criticam o legado heróico de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, nasceu há 220 anos no Rio de Janeiro. Fechamos por aqui mais uma edição do nosso Pop News. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pop FM!